Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Efésios. Gosto da maneira como Paulo se refere à igreja em Efésios. Eu, particularmente, é uma carta que eu constantemente estou estudando, estou lendo, porque eu gosto da maneira como Paulo olha para a igreja. Ele não olha para a igreja como alguém que está aos trancos e barrancos. Ele olha para a igreja, escrevendo aos Efésios, como uma igreja vitoriosa, que está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Ele começa dizendo isso no capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, ele não vai nos abençoar, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus já começou o propósito na nossa vida, já começou uma grande obra na nossa vida. Paulo fala isso em Filipenses 1,6, que aquele que começou uma boa obra na nossa vida vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Então, quando eu olho para a carta de Paulo aos Efésios, né, como o Senhor nos recebe, Efésios capítulo 2, ele fala que o Senhor nos recebeu, né, mesmo estando morto em nossas ofensas, em nossos pecados, o Senhor nos recebeu e nos fez assentar justamente com Cristo nos lugares celestiais. E aí ele diz, pela graça sois salvos, Efésios 2,8, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras. Não tem nenhum traço humano na salvação, não por obras para que ninguém se glorie. A fé que nós temos para ser salvos, ela vem do Senhor. Não há nenhuma obra que você e eu possamos fazer para alcançar a graça de Deus. A graça de Deus, como a palavra gratia, né, vem lá do latim de grátis. Quando você tem algo grátis, é algo que você não paga, né? Então, é grátis, é para mim, para você. Jesus pagou o preço para que nós não precisássemos pagar nenhum preço. Então, a graça de Deus, ela nos alcança de maneira gloriosa, de maneira tremenda, e nós podemos desfrutar dessa graça de Deus. E em Efésios capítulo 5, nós vamos ler alguns textos de Efésios, alguns versículos. Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ele vai falar de uma vida diferente, uma vida vibrante, uma vida que é dirigida pelo Espírito de Deus, uma vida de uma igreja triunfante, de uma igreja que marcha para a vitória, de uma igreja que olha para frente e entende a graça de Deus, o propósito da graça de Deus, e começa a viver a partir do propósito da graça de Deus para ser uma igreja vencedora, para viver o milagre do Senhor, para viver tudo aquilo que Deus tem. Ele diz assim, Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, ele diz assim, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai com sabedoria. E ele continua, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Verso 17, Efésios 5,17, portanto não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Verso 18, e não vos embriagueis com vinho que leva à dissolução ou à devassidão ou à contenda, não sei como está na sua versão, mas enchei-vos do Espírito. Na minha versão diz, mas deixai-vos encher do Espírito. Verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por Deus a tudo. Graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é uma palavra interessante, porque o apóstolo Paulo, ele olha para a igreja e ele espera que a sua igreja, a igreja do Senhor na terra, caminhe com sabedoria, com inteligência, com entendimento. E a capacitação para isso vem de Deus. Deus nos capacita para vivermos a vida dele aqui na terra. Deus nos capacita para experimentarmos os milagres dele aqui na terra e para que, melhor ainda, possamos representá-lo aqui na terra. Sejamos o organismo vivo pelo qual Deus se move, pelo qual Deus opera maravilhas. Tudo Deus vai fazer através da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Paulo diz assim, então, no verso 15, Efésios 5,15, portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai com sabedoria. Irmãos, Deus investiu algo tremendo na nossa vida.
Deus fez algo grandioso na nossa vida. Deus fez algo glorioso na nossa vida. Deus nos salvou em Cristo. E depois Jesus nos deu o seu Espírito Santo. Jesus investiu em nós o seu Espírito. Ele derramou sobre nós o seu Espírito. O Senhor nos capacitou de inteligência, de entendimento, para não andarmos como insensatos, não andarmos como alguém que anda falando bobagens para lá e para cá. Ele diz, andem com sabedoria. Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, a carta de Tiago, ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá a sabedoria, e Deus não joga no rosto, Deus não lança na nossa cara a sabedoria. Deus, ele está disposto a nos encher de sua sabedoria. Irmãos, ter conhecimento é uma coisa e ter sabedoria é outra. Algumas pessoas têm muito conhecimento, mas na hora de agir com sabedoria, não conseguem agir com sabedoria. Falam às vezes o que não devem, colocam palavras onde não deveriam ser colocadas, situações que não deveriam criar, essas pessoas criam, às vezes pelo simples fato de conhecerem demais, né? Por conhecerem alguma coisa, por terem algum conhecimento em alguma área, essas pessoas se colocam numa posição de destaque e a sua posição de destaque não traz sabedoria no falar. E Paulo diz, olha, não seja como insensatos, seja como alguém sábio, ande em sabedoria. Se há alguma falta de sabedoria em nós, no nosso proceder cristão, no nosso proceder com a nossa família, no nosso proceder no nosso trabalho, no nosso proceder em casa, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento familiar, se há alguma falta de sabedoria, nós podemos pedir a Deus para que nos encha de sabedoria, para que Deus derrame sobre nós da sua sabedoria, para que Deus ministre sobre nossa vida, porque é vontade de Deus que você e eu sejamos pessoas sábias. Se alguém tem falta de sabedoria, volto a repetir o que disse Tiago, peça a Deus que a todos dá essa sabedoria sem lançar em rosto nada. Que coisa maravilhosa. E ainda diz o texto, o versículo 16, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Se nos dias de Paulo ele já entendia que aqueles dias eram maus, que dirá nos dias que vivemos hoje? Nós precisamos entender que nós vivemos um tempo em que as pessoas perderam a afeição natural, em que as pessoas às vezes não amam de verdade, não falam aos outros com sinceridade. Os dias são maus, por isso a necessidade de vivermos, de andarmos com sabedoria. Irmãos, os dias são maus, nós precisamos estar atentos, vigiando o tempo todo. Precisamos estar como aquela pessoa que está o tempo inteiro pronto para responder com mansidão, não com ignorância, mas com mansidão, a razão da nossa fé. Para isso nós precisamos buscar sabedoria, porque o tempo que vivemos são dias maus, dias difíceis, dias de dificuldade, dias em que as pessoas olham para nós, ou às vezes chegam perto de nós, com vontade só de conseguir alguma coisa, de ter algum benefício, mas nós não podemos agir assim, nós precisamos agir com sabedoria, sermos inteligentes. O versículo 17, Paulo diz, portanto, não seja falto de juízo, mas busquem compreender qual é a vontade do Senhor. Quero parar um minutinho aqui nesse versículo, no verso 17. Quando alguém vai fazer uma faculdade, às vezes essa pessoa vai fazer um teste de aptidão. É interessante isso, para saber em que área profissional a pessoa se sai melhor. E às vezes a gente procura, para agradar o patrão, saber o que o patrão gosta de fazer, o que gosta de ser feito, a maneira como o patrão gosta de que nós possamos agir no nosso trabalho. Nós fazemos as coisas para agradar as pessoas que amamos, fazemos as coisas para agradar, fazer a vontade dos outros, da nossa família, do nosso cônjuge. E aqui o apóstolo Paulo diz que nós precisamos descobrir qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. É um ponto fundamental, descobrir qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua casa, Deus tem um propósito para a sua família.
como tem um propósito para mim, para minha casa, para minha família. Deus nos deu, Ele nos orienta a andar com sabedoria, nos orienta a observar o tempo, as pessoas que estão à nossa volta, porque Ele está dizendo aqui, olha, o tempo, os dias são maus, aproveitem cada oportunidade, enquanto você aproveita cada oportunidade, descubra qual é a vontade do Senhor. Deus nos deu inteligência, entendimento. Deus nos capacita a cada manhã para que nós possamos descobrir qual é a sua vontade e viver de acordo com a sua vontade. Viver a vontade do Senhor. Viver o centro da vontade do Senhor. Viver o centro do desejo de Deus para a nossa vida, do propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem algo para você, Deus tem algo para a sua família, Deus tem nos capacitado, Deus tem te dado dons, Deus tem te dado condições para falar, para compartilhar. Nós precisamos descobrir qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Descobrir a vontade do Senhor para a nossa família, o ministério que o Senhor tem para cada um de nós. Talvez você e eu não vamos ser grandes pregadores. Talvez você e eu não vamos alcançar multidões. Talvez você e eu não vamos fazer coisas grandiosas. Não interessa, irmãos. O que interessa é cumprir o propósito qual Deus nos chamou, irmãos. Cumprir com cuidado, cumprir com diligência, cumprir com responsabilidade o propósito para o qual Deus nos chamou. Se você cuida de uma pessoa, querido, se você cuida de alguém, faça isso com muito cuidado, com muito zelo, faça isso com muita dedicação. Um dia eu conversando com o pastor e a gente estava falando sobre Noé, e ele dizendo, Noé pregou 120 anos e não ganhou ninguém. E ele estava, de certa forma, não aprovando o ministério de Noé, dizendo, ele pregou 120 anos e não ganhou ninguém. Eu disse para ele, eu discordo do senhor, a família de Noé foi salva. A família de Noé foi salva. Irmãos, o ministério, eu penso que ele tem sucesso quando a nossa família está inclusa nele. Eu sei que a decisão por Cristo, ela é individual, ela é pessoal. Nosso papel como servo do Senhor é ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos. Eu sei disso, estou certíssimo disso, né? É uma decisão que cada um, mas Noé foi diligente no cuidado com a sua família. Noé cumpriu o propósito dele. Embora ninguém fora da casa de Noé tenha aceitado o chamado para entrar na arca, ninguém da sua família se perdeu. A família de Noé foi completamente liberta da morte, salva da morte, porque ele entendeu qual era a vontade do Senhor para a vida dele. Você entende qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Eu entendo qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Nós precisamos estar com os nossos olhos bem abertos para isso, para cumprir a vontade do Senhor. E ele diz assim, busquem compreender qual é a vontade do Senhor, não seja falto de juízo. Agora tem algo interessante, irmãos, nós precisamos buscar entender, precisamos ir atrás dessas coisas, precisamos clamar ao Senhor. E quando eu falo buscar ao Senhor, não estou falando para a gente ir atrás de profetas aí, de profecias prontas, não. Aqui, nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, que nos orienta, que nos guia, que nos leva a viver o propósito de Deus. Não vá atrás de profecias prontas. Busque a vontade do Senhor em oração, busque a vontade do Senhor pelo estudo sistemático da palavra, busque a vontade do Senhor pela comunhão com o Espírito Santo a cada dia. Busque compreender a vontade do Senhor, Deus vai te direcionar. Às vezes você tem já uma certa facilidade no ministério infantil, com visitas, você tem já uma certa facilidade em trabalhar auxiliando os idosos. Quem sabe essa é a vontade do Senhor para você, um ministério no meio dos idosos que nós às vezes como igreja negligenciamos. Quem sabe você já tem um chamado de Deus para alguma área, você tem facilidade em ensinar, né? Então, se você tem facilidade em ensinar, aproveite isso, porque descubra qual é a vontade do Senhor. Tem muita profecia pronta por aí, irmão. Não vá atrás dessas profecias. Eis aqui, ó, o grande ensinamento,
o grande orientador, a bússola, o norte que precisamos está aqui, ó, na palavra do Senhor. E aí Paulo diz algo maravilhoso no verso 18. Paulo diz algo fantástico, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, porque há dissolução, há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Paulo sabia que a nossa fonte é o Senhor, vem do alto. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheio de Deus. Precisamos ser cheios do Senhor. Ele disse: o vinho, ele vai te tomar e vai te deixar sem lugar. Vai te deixar com a mente perturbada. Seja cheio do Espírito. E não só cheio do Espírito, ele está falando dos dons do Espírito. Eu creio nos 9 dons do Espírito para a igreja hoje. Mas ele não está falando só disso. Ele fala de ser cheio do Espírito justamente no servir. Ser cheio do Espírito em ser bênção na igreja. Em ser cheio do Espírito em saber dominar as nossas palavras, dominar a nossa língua. Ser cheio do Espírito em socorrer o próximo. Ser cheio do Espírito, porque algumas pessoas acham que porque falam, os dons são do Espírito, não são nossos. O Senhor usa esses dons na nossa vida da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser, quando Ele quiser. Nós não somos detentores dos dons, os dons é do Espírito, e Deus ele vem então e nos enche, nos capacita, porque é dele, Ele que é o Senhor. Ele diz: seja cheio do Espírito. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, Ele mandaria um Consolador para que estivesse conosco. Esse Consolador nos guiaria em toda a verdade, Ele nos faria lembrar de todas as coisas. Esse é o Espírito do Senhor que foi enviado. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 14, que aqueles que são nascidos de Deus, olha que palavra bonita, aqueles que são nascidos de Deus são guiados, são orientados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,16, Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Não tem uma placa dizendo que somos filhos de Deus. Não tem nada na Bíblia que diga sim, somos filhos de Deus, a não ser o testemunho do Espírito dentro de cada um de nós. É esse testemunho que atesta que somos filhos de Deus. Não é falar em línguas, não é ter os dons, não. O que atesta que somos filhos de Deus é a confirmação, o testificar do Espírito com o nosso próprio Espírito de que somos filhos de Deus. Por isso Paulo disse: seja cheio do Espírito, deixe-vos encher do Espírito. Que bênção! E aí ele diz como isso acontece na nossa vida. Ele diz como isso acontece. O versículo 19 é um complemento do verso 18. Ele diz assim, vamos ler o 18 e o 19 junto. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Verso 19, como? Uma explicação. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quer ser cheio do Espírito? Aqui está a fórmula. A fórmula é: falem entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando de coração ao Senhor. Você e eu somos cheios do Espírito quando nós entendemos que nossa vida ela é um constante louvor ao nosso Deus. É uma constante adoração. Falem entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Não estou julgando ninguém, mas como é a nossa conversa com os nossos irmãos, na maioria das vezes? Ela está cheia de salmos, cânticos e hinos espirituais. Nossas conversas na nossa roda em família, ela está regada de louvor de coração ao Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito e a fórmula está aqui. Versículo 20, o apóstolo Paulo diz: cotidianamente, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças por tudo a Deus. Nós precisamos ter um coração grato, irmãos. Talvez você e eu hoje não tivemos aquela refeição que nós gostaríamos de ter, mas nós comemos.
nós estamos vivos. Talvez estejamos atravessando dificuldades, mas nós temos esperança, nós temos fé no nosso coração, nós temos o amor de Deus em nosso coração. Às vezes negligenciamos a esperança. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele cita 3 coisas que precisam permanecer. E às vezes nós falamos da fé, nós falamos do amor, mas negligenciamos a esperança. Mas não é só no sentido de esperar, não. É confiar. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, o último versículo, ele diz, permanecei, pois a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Paulo continua dizendo, o maior deles é o amor. Mas Paulo fala dessas 3 características que nós não podemos deixar de lado. Permaneçam, estejam sempre envolvidos com fé, esperança e amor. Nós falamos muito do amor, falamos muito da fé, e às vezes nós negligenciamos a esperança. E aqui Paulo diz assim, de maneira maravilhosa, sejam gratos, tenham gratidão, tenham a esperança no seu coração, tenham dentro de vocês essa atitude, não de esperar apenas, mas de confiar que Deus vai fazer, que Ele vai agir, Ele vai encher-nos do seu Espírito, vai nos capacitar a viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. E Paulo diz assim no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E quando a gente fala de sujeitar um ao outro, irmãos, não é para ninguém colocar, dominar ninguém, fala de humildade, humildemente, reconhecer o irmão, reconhecer a vida do outro e dizer, meu irmão, se você está precisando, eu abro mão de mim, abro mão do meu conceito, abro mão do meu preconceito. Irmão, nós só não negociamos a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Isso é inegociável. Mas às vezes nós podemos abrir mão de muitas coisas, nos sujeitar ao nosso próximo para ajudar, para socorrer, para viver o milagre que o Senhor tem para cada um de nós. Então, um resumo que nós podemos fazer disso é que Paulo está dizendo, olha, entendo que precisamos viver com sabedoria, porque os dias são maus, então não perca tempo. Não perca tempo, porque os dias são maus. Sejam sábios. Um resumo desse texto, Paulo está dizendo isso. Viva com sabedoria. Se você não tem sabedoria, nós temos o recado de Tiago dizendo, peça a Deus, que Ele dá a todos sabedoria. Não perca tempo, porque os dias são maus. Então não ande com insensatez. Descubra qual é a vontade do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, a maneira que Ele está dizendo. E enquanto faz isso, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito. Não se embriague com outra coisa, não perca a sua razão, não deixe se envolver por outras coisas, seja cheio do Espírito. E aí ele diz, faça isso com salmos, cânticos, falando entre vocês com salmos, cânticos, hinos espirituais, louvando o Senhor em todo tempo e tenha uma atitude de gratidão no seu coração. Por fim, Paulo diz, seja aquela pessoa com quem o outro pode contar, sujeite-se ao outro, ame ao outro, carregue o outro, abra mão de si mesmo para que Deus possa te usar nessa atitude de sujeitar-se aos outros humildemente, com alegria. Sabe, irmãos, Jesus disse que o mundo conheceria, que nós seríamos seus discípulos. Em João capítulo 13, verso 35, Jesus não disse que o mundo conheceria, que seríamos discípulos dele, pelos milagres que porventura você e eu possamos realizar, Deus possa realizar através de nós. Não pelos dons do Espírito, não pela maneira como nós pregamos, ministramos. Não, Jesus disse que o mundo conheceria que somos de fato discípulos dele, pela forma como amamos uns aos outros. O mundo conhece que somos discípulos do Senhor pela maneira como amamos uns aos outros. Paulo termina dizendo, Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Deus. Então, faça isso, ande com sabedoria, não perca tempo, ande com sabedoria, não perca tempo,
descubra qual é a vontade do Senhor, encha-se do Espírito Santo. Como que eu me encho do Espírito Santo? Louvando a Deus, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E assim nós seremos cheios do Espírito de Deus, e aí nós vamos poder ter capacitação de nos submeter ao nosso irmão em amor e servir ao nosso irmão em amor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Obrigado por